Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Espero que essa palavra encontre um lugar no seu coração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações aqui nesse sininho aqui embaixo e não deixe de compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe. Glória a Deus por essa noite, irmãos. Que presença maravilhosa do Senhor neste lugar. Tivemos esse batismo. Hoje é uma noite onde nós nos assentaremos à mesa do Senhor ainda para a glória do nome dEle e apresentaremos novos membros essa noite, pessoas que estão chegando para somar, pessoas que estão sendo direcionadas por um propósito de Deus para estar junto com a gente. Glória a Deus por isso. Deus é bom demais, amém? Quinta-feira, para a glória de Deus, o Gilmar pregou sobre o filho pródigo. Foi uma grande mensagem. Se você não teve a oportunidade de assistir, assista lá no YouTube. Foi uma bênção. E esse texto, irmãos, ele é um texto muito rico. A gente estava até trocando ideia, nós dois. É um texto muito rico, muito conhecido nas Sagradas Escrituras. Com certeza você já ouviu não só uma, mas diversas ministrações a respeito desse tema. E eu particularmente sou alguém que aprecia muito esse capítulo 15 de Lucas, conhecido como o capítulo dos perdidos, porque ali nós temos o capítulo iniciando com a ovelha perdida, onde você conhece bem a história, que Deus deixa lá, o pastor deixa as 99 para ir atrás daquela ovelha perdida, e todo mundo consegue com certeza se identificar com essa passagem. Ali na sequência nós vamos ter a dracma perdida, aquela mulher que perde a dracma, e para encerrar esse capítulo 15 de Lucas, temos a passagem do filho pródigo. E é um texto que eu sempre me perguntei, Senhor, os três textos eles dizem a mesma coisa, as três parábolas elas dizem a mesma coisa, mas por que a do filho pródigo mexe mais conosco? Por que a do filho pródigo, consequentemente, acaba sendo uma parábola mais mencionada? E, irmãos, eu vejo a intencionalidade de Jesus ao trazer nesse capítulo 15, porque a gente não se envolve tanto, sabendo que as três parábolas significam a mesma coisa, a gente não consegue se envolver, sabendo que são 99 ovelhas, que foram deixadas pelo pastor para ir atrás de uma. A gente sempre se identifica sendo essa ovelha perdida, a única. A gente nunca olha as 99 que ficaram. Olhando talvez para a parábola das dracmas também, da mesma forma, a gente nunca olha aquelas 9 dracmas que foram deixadas de lado para aquela senhora, aquela moça varrer, se dedicar, virar do avesso para encontrar a dracma perdida. Mas Jesus ele escolhe facilmente colocar também uma parábola trazendo o sentido de filhos, para que a gente consiga entrar nessa mensagem, entrar nessa parábola, porque nas demais a gente não consegue de fato entender, por mais que as três elas estão falando a mesma coisa. Mas na parábola do filho pródigo a gente consegue ver que foi um filho que foi, um filho que voltou e o pai fez uma festa, foi uma alegria. Mas também é uma parábola que Deus ressalta, Jesus ele escolheu ressaltar que houve o filho que ficou, achou ruim daquele filho que voltou. Da mesma forma que talvez as 99, o pastor deixou 99 por causa de uma, mas não foi conotado que talvez aquelas 99 não acharam, nossa, mas nós somos 99. Por que ele foi atrás só de uma? Mas como nos confronta esse texto do filho pródigo? Como nos confronta porque nos coloca em posições aonde mostra de fato como é o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isso, uns vão chegar antes, outros vão chegar depois. Mas a mesma motivação que nós temos no início precisa continuar a partir da chegada dos próximos. E isso é um texto que nos confronta demais, porque nós vemos que a alegria talvez de um filho não está em estar na casa do pai, mas muitas vezes é somente de viver uma plataforma, a oportunidade, uma exposição, a condição que tinha dentro da casa do pai. Aquele filho, ele não se agradou. E remete muito talvez, e aqui vai ser um gancho na mensagem que eu vou trazer essa noite, remete muitas vezes como nós lidamos com a nossa vida
ministerial com o Senhor. Muitas vezes nós somos levados a receber. Valeu, mano, obrigado. Muitas vezes nós somos levados a viver coisas por aquilo que o Senhor pode nos dar e não simplesmente estar em um lugar por quem Ele é. Nós somos levados a pensar em tudo aquilo que Jesus ainda pode fazer, como se não fosse suficiente aquilo que Ele já fez para nós. E essa parábola, ela ressalta muito isso, aonde aquele filho, ele não teve alegria em ver a alegria do pai. Se ele estava unido com o pai dele, se ele estava vivendo junto, como não se alegrar em encontrar um irmão que estava perdido, um irmão que estava voltando ao arrependimento? Então esse capítulo 15, ele mostra como nós precisamos estar unidos. Essa parábola dos perdidos, ela reflete uma união que precisa haver entre os irmãos, entre as ovelhas, de não se ofenderem quando o pastor vai em uma, entre dracmas que ficam 9 de lado para dar uma atenção em uma, entre um filho que volta e o outro já está na casa. Porque muitas vezes nós somos levados a achar que estar no mesmo lugar físico apenas já é suficiente, mas não estando no mesmo espírito. Aquele filho mais velho, ele não estava no mesmo espírito do pai. Como um pentecostal gosta de falar, não estava na fiação, estava no mesmo lugar apenas, estava só mesmo vivendo as mesmas coisas. E até foi sobre isso que ontem nós tratamos na reunião de homens, e foi, irmãos, uma bênção aquilo que nós vivemos na noite de ontem. Foi maravilhoso o tempo que nós tivemos ontem, churrasco. Tratamos sobre essa temática, uma temática de união, uma temática de estar juntos, olhando para o mesmo lado, se importando em ser um time, aonde um chora, todos choram, aonde um vence, todos vencem, porque nós somos um com o Senhor. Essa foi a abordagem. Então eu dei esse gancho na mensagem de quinta, porque muitas vezes pessoas podem achar que estão juntas, ou você pode achar que tem pessoas juntas de você, porque ela trabalha junto com você, ou talvez porque ela está no mesmo ambiente físico que você, mas no fundo ela pode só estar presente no mesmo espaço, mas ela não está de fato junta com você, ela não está unida com você. Aquele irmão mais velho foi a mais prova disso. Ele estava dentro da casa, mas ele não estava fechado com o pai, ele estava bravo com aquilo que estava acontecendo. Como aprendemos, irmãos, a união traz o vigor, a união ela revigora, e é a partir da união, é a partir do companheirismo que Deus derrama, Deus decreta a bênção do Senhor. Então que cada dia, irmãos, essa é a oração e o desejo do meu coração, sermos uma igreja unida, uma igreja próxima, ligada, junta, parceira. E alguém pode pensar, mas o que está acontecendo? Nós não somos. Somos, irmãos, muito. E glória a Deus, porque os visitantes às vezes colam com a gente em alguns encontros, ou às vezes a gente tem a oportunidade de trocar ideia assim com uma pessoa, e eles falam, cara, como vocês são diferentes. E o porquê que você está falando isso se nós já somos? Porque, irmãos, hoje nós somos uma igreja pequena, e se aprovar o Senhor e o grupo ficar crescendo para a glória de Deus, que essa essência não se perca, que esse desejo não se perca, que essa mentalidade de sermos um não se perca, que essa nunca mude a essência da base. Amém, irmão? Então foi uma bênção para a glória de Deus a noite de ontem. Tenho certeza que o encontro das irmãs aqui, o Ela Mesa, também não foi diferente. Grandes testemunhos, grandes acontecimentos. Carol compartilhou comigo em casa. E glória a Deus pelas atividades da igreja, amém? Então dá um glória a Deus aí, irmão, eu vou entrar na mensagem. Glória a Deus. Hoje, essa noite, eu quero pregar sobre um pequeno, mas grande homem. Como assim? Pequeno, mas grande? Sim, irmão, porque ser grande não significa ser somente um cara alto, mas sim ser um cara de caráter. E esse cara, ele teve muito caráter. Esse cara mostra de fato o que é o Evangelho de Cristo. O que acontece a partir do encontro com o Senhor. Como é a vida de um homem que cruza o caminho de Jesus.
Então abre comigo, Evangelho de Cristo, conforme escreveu o grande médico evangelista Lucas. Lucas 19. Quinta foi Lucas 15, agora Lucas 19. Hoje é uma noite para falarmos sobre o que Cristo fez na vida de um publicano. Amém? Glória a Deus. Vamos ao texto. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa de uma grande multidão e pelo fato da sua pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje ficarei em sua casa. Zaqueu, versículo 6, desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos aqueles que viram isto começaram a murmurar, dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa de um homem pecador. Versículo 8 diz que Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se por algum motivo eu extorquir alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus, por sua vez, disse no versículo 9: Hoje houve salvação nessa casa, Zaqueu, pois também você é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, fala que a tua igreja ouve, Senhor. Em nome de Jesus, queremos ser encontrados, Pai, pela tua palavra essa noite. Que seja uma noite de conforto, que seja uma noite de encontro, que seja uma noite de confronto, mas que seja uma noite para a glória do teu nome, Jesus. Abre o nosso entendimento agora, Deus, abra nosso coração, que em nome de Jesus a tua palavra encontre um solo fértil. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Com certeza outro texto muito conhecido. Então eu vou querer ser bem objetivo com alguns pontos nessa mensagem. E eu quero que você não perca a sua atenção. Zaqueu, ele era um judeu. Ele era um judeu que ele trabalhava para o Império Romano. Ele era do povo, mas trabalhava para o cara que era contra o povo. Esse era judeu, da mesma forma que Mateus, o primeiro evangelho escrito, conforme Mateus escreveu, também era um publicano. Era um cara judeu que trabalhava para o Império Romano, ele era coletor de impostos. E antes de ser encontrado por Jesus, Mateus ele trabalhava na coletoria, da mesma forma que Zaqueu. Só que Zaqueu tinha uma pequena diferença. Zaqueu não somente trabalhava na coletoria como um publicano, mas ele era chefe dos caras ainda. Então ele era o gerente, ele era o cara que cuidava dos caras, todos judeus, mas que trabalhavam para Roma, para um povo que estava oprimindo, um povo que estava fazendo os seus patrícios, os seus irmãos sofrerem, um povo que extorquia muito. Então você já sabe, Zaqueu era visto como um traidor. Como você conhece a história, da mesma forma que Mateus também, foi muito difícil a aceitação de Mateus como discípulo de Cristo, porque os caras tinham muito preconceito. Como assim esse cara vai andar com a gente agora? Como assim esse maluco aí trabalhava cobrando nossos impostos, a gente sofrendo, na dificuldade, ele ia lá, tacava multa, não tinha ideia, corria o risco de ser preso. Como assim, Jesus? Agora você chega, chama esse cara para andar com a gente e estamos aí desse jeito. Então a mesma coisa que Mateus passa, Zaqueu ele vivia. Zaqueu ele era um cara odiado, o povo não gostava dele, era visto como um traidor. Como assim você se bandeou para o lado dos caras? Como assim agora você vive do abuso do seu povo? Você vive fazendo esse povo, o seu povo sofrer. Então Zaqueu era um cara de poucos amigos. Ele tinha muito poucos amigos. E o fato dele ser um publicano, um coletor de impostos, Roma era ligeira, então Roma pagava muito bem.
pagava um preço porque ele ia ser odiado mesmo. Então Zaqueu, como a maioria dos publicanos, era um homem muito abastado, ele tinha muito poder aquisitivo, ele tinha uma condição muito boa. Claro que além de tudo, alguns ainda desses publicanos, desses coletores de impostos, faziam caixa dois, desviavam uma grana ali do período, então isso gerava muita raiva. Por isso que o texto diz que Zaqueu não tinha muitos amigos. Mas um belo dia, esse Zaqueu, um homem judeu que tinha toda essa situação, ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali pela redondeza. Jesus estava chegando em Jericó. O famoso Jesus de Nazaré, aquele o qual estava operando diversos sinais, diversas maravilhas, estava passando por onde Zaqueu estava. E ele era um judeu, ele falou, peraí, essa é a minha oportunidade. Eu preciso me encontrar com esse Jesus. Eu preciso ver esse Jesus. Então Zaqueu mostra que ele era um cara inteligente, a multidão estava lá, ele sabia para onde estava indo, então ele falou, eu já vou lá na frente, porque ele vai passar por aqui e eu vou já subir em cima de uma árvore. Mas mostra que a primeira lição da noite, como Zaqueu era um homem decidido, como Zaqueu era um homem com convicções muito firmadas. Ele estava decidido a ter esse encontro com o Senhor. O problema que ele tinha, o povo não curtia muito ele, a galera não ia muito com a cara dele, ele era um cara baixinho, ele era um cara mais limitado, era um negócio mais difícil. Tudo isso não foi maior do que a fome, o desejo dele de ter um encontro com o Senhor. Ele estava pronto para isso. Ele falou, nada vai me impedir de eu me encontrar com o Senhor. Eu vou fazer o que precisa ser feito. O fato de eu ser um garoto pequeno, um homem pequeno, o fato dessa galera tudo não gostar de mim, se eu colar no meio é capaz dos caras me dar um soco, fazer alguma coisa comigo, nada disso vai me parar. Então eu preciso dar meus pulos. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou ficar simplesmente me vitimizando na minha casa, falando assim, ele passou aonde eu estava, ele estava fazendo algo aonde eu tinha acesso, mas eu preferi reclamar dos problemas e não viver aquilo. Eu não vou aceitar isso. Zaqueu disse, eu não vou ser um cara que vou ficar reclamando na minha casa, enquanto as coisas estão acontecendo lá, pelo fato de pessoas talvez não ir muito com a minha lata, não ir muito com a minha cara. E às vezes, irmão, você que está me ouvindo essa noite, ou seja, vou falar até para a câmera agora, para não constranger você, sabe? Será que você já decidiu o que você quer no Senhor? Será que você já tem a sua convicção definida no que você quer viver com o Senhor? Ou você é alguém que está paralisado devido a tantas adversidades da vida? Zaqueu tinha as dele, Zaqueu tinha as limitações dele, e nada disso foi muito forte a ponto dele falar, eu não vou, não vai dar, vai ficar para uma próxima. Diante das suas oposições e dificuldades, você tem sido alguém decidido a falar, eu vou por cima, eu vou para dentro, isso não vai me parar. Quantas coisas, irmão, você tem dado desculpa? Quantas coisas você tem se desculpado quando o Senhor está esperando de você atitudes, respostas? E a gente fica tanto tempo só dando desculpa, lamentação, contando história triste, e o Senhor está falando, que horas que você vai se decidir? Que horas que você vai se posicionar? Que horas que você vai acordar para a vida? Zaqueu era um cara que estava pronto, irmão. Pronto. Será que você ainda está paralisado? Para não ficar esse clima de funeral aqui, pergunta aí para o seu irmão do lado, você está perdendo tempo até quando? Até quando vai ficar perdendo tempo? Até quando? Porque, irmãos, para nós falarmos, ou melhor, para dizermos que Deus é maior que os nossos problemas, todo mundo aqui é bom para falar, irmão. Todo mundo aqui tem isso aí na boca para falar, Deus é maior do que meus problemas, maior que esse gigante que se levanta é o meu Deus. Mas e aí, irmão, que hora que nós começaremos a dar passos de fé em direção àquilo que nós confiamos? Zaqueu estava pronto, confiando que aquele encontro com o Senhor era maior do que
os problemas que ele tinha. Aquilo que Jesus poderia fazer através de um encontro, poderia mudar a história dele, então vale o risco. Eu já sou pequeno mesmo, vou dar um jeito, eu vou ter que subir nesse sicômoro, que é uma figueira, traduzindo. Vou subir nessa árvore, eu preciso fazer alguma coisa. Zaqueu era um cara judeu, trazendo para os dias de hoje. Zaqueu é um cara crente, era um cara que conhecia a palavra, e ele confiou que apesar de tudo que ele estava passando, apesar de todos os pesares, ele sabia que ele não deveria se esconder atrás das desculpas, ele não deveria se esconder atrás das lamentações, não era atrás dos problemas que a solução ia chegar, não era atrás das dúvidas que ia dar certo. Ele fez o que tinha que fazer. Zaqueu foi um cara que fez o que tinha que fazer, ele fez o que precisava ser feito para se encontrar com o Senhor. Será, irmão, que você que está me ouvindo, você está fazendo o que precisa ser feito? Será que você está entregando o que você precisa entregar para o Senhor? Será que você está vivendo de fato como se o Senhor estivesse à porta, batendo? Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas muitas vezes nós levamos isso na brincadeira, porque deixamos tantas coisas para fazer, irmão. Muitas vezes somos um povo que protela muitas coisas. Às vezes você pode falar para mim, pastor, mas isso, pastor, mas aquilo outro, irmão. Zaqueu era baixinho, Zaqueu era limitado, odiado pelo povo, não podia ficar dando muito jeito. Ele fez o corre dele, ele fez o que tinha que fazer e subiu naquela árvore. Ele fez o que tinha que fazer para se encontrar com o Senhor. Ele fez, ele não ficou resmungando em casa. Ele poderia ter ficado sentado naquela poltronona top que ele devia ter. Ele poderia ter ficado lá comendo bem, resmungando, reclamando, mas ele decidiu enfrentar o problema. Ele decidiu ter uma atitude, que essa decisão, irmão, vem invadir os nossos corações, base. Que um espírito da decisão, da coragem, vem invadir os nossos corações, irmãos. Eu creio, irmão, eu creio que precisamos ser pessoas mais decididas, irmãos. E decisão é algo que você precisa entender. Decisão não é simplesmente agir de forma involuntária. É decisão de fazer, ou também decisão às vezes de saber que é hora de esperar. É decisão de falar, mas também saber que a hora tem que ter uma decisão de se calar, ficar de boa. Mas precisamos ser pessoas decididas. Cuidado, irmão, tenha discernimento antes de agir e tomar as suas decisões. Tenha discernimento. Eu sinto, irmão, que isso é para alguém. Tem muita gente, irmão, tem muita gente que às vezes pode estar trocando algo certo por algo duvidoso. Tem gente trocando promessa de Deus por um sonho, por uma aventura, por correr de dificuldades. Eu não sei, irmão, quem é você. Às vezes você está prestes de sair da sua empresa, irmão, porque lá está dando problema, lá está difícil. Irmão, se Deus te confirmou para estar naquele lugar, espera Deus te confirmar e te direcionar para você sair de lá. Não sai resolvendo as coisas do jeito que você quer, irmão. Eu sinto no meu espírito para compartilhar isso para alguém, irmão. Não ache que talvez a falta de dinheiro não seja um processo pedagógico do Senhor para a sua vida. Um tempo que Deus está provando o seu coração, provando o seu caráter, irmão. Não ache que uma situação difícil é um convite para você mudar, para você sair, para você largar tudo, para você falar, não, eu vou tentar de forma diferente. Já adoramos diversas vezes aqui, irmãos, e você às vezes é alguém que está cansado de saber que a porta fechada também é o Senhor. A porta aberta é Ele, aleluia, abriu uma porta, glória a Deus, mas a porta fechada também é Ele, irmão. Também é Ele, irmão. Que nós não venhamos resolver problemas do nosso jeito, não venhamos resolver as coisas do nosso jeito, com o nosso achismo, tentando sair de um lugar que Deus que permitiu a gente entrar. Tem gente que às vezes larga o ministério para viver outras coisas. Aonde está Deus nisso aí, irmão? Deus que te chamou para começar algo, agora Ele para no meio. Que Deus bagunçado é esse que você acredita? Que Ele não é competente de completar? Então nós precisamos rasgar. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,6: eu estou certo, e você sabe, é uma igreja bíblica aqui,
a carta à igreja de Filipos, Paulo está preso, encarcerado, no veneno, e ele está dizendo à igreja: gente, eu estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o fim, descansem, eu estou bem. Paulo está falando para aquele povo: descansa, calma. E ele não estava bem, ele estava preso. Que possamos respeitar os processos de Deus, irmão. Não vamos atravessar as coisas. Você conhece bem, lemos recentemente a história de Jonas, um cara que quis mudar aquilo que Deus preparou. Que você não queira fazer isso, irmão. E está ardendo mais no meu coração, irmão. Sabe, existe milagre, irmão, dentro da fornalha também. Existe cura, irmão, existe milagre dentro da cova também, irmão. Não é porque você está na dificuldade que as coisas não estão dando certo. Existe uma provisão preparada do Senhor diante do seu posicionamento, de um cenário caótico, irmão. Existe milagre dentro de uma fornalha. Isaías 49, versículo 15, o profeta vai dizer: pode uma mãe que ainda amamenta o seu filho esquecer de dar a ele o leite? Mas como ele sabe que vai ter umas mães desnaturadas, ele diz: ainda que elas se esqueçam, eu, Senhor, não me esquecerei de vós, irmão. Eu, Senhor, não me esquecerei de vós. Salmos 34, verso 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurados são aqueles que nele se refugiam, que nele descansam, aqueles que nele confiam. O verso 15, é lindo, desse Salmos 34, vai dizer que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos, eles estão sempre abertos para ouvir o seu clamor. Aleluia, irmão. Diz que o justo clama, o Senhor escuta e o guarda, o livra das suas angústias. Eu vou repetir, irmão, diz que o justo clama, o Senhor escuta e o livra das suas angústias, irmãos. E o verso 19 termina dizendo: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra, irmão. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Continuando, Zaqueu decidiu enfrentar os problemas dele. Zaqueu decidiu ir para cima. Ninguém gosta de mim, eu preciso dar meus pulos. Não adianta eu ficar como um patinho feio, como aquela mulher que só fica reclamando: nasci assim, morri assim. Vai morrer assim. Se você não fazer algo por você, irmão, não espere que alguém faça. Faça aquilo que você precisa fazer. Faça aquilo que cabe a você fazer. Zaqueu tinha essa convicção dentro dele. Ele falou: eu vou subir em cima dessa árvore, eu vou ficar aqui só na migué, porque eu sei que Jesus vai passar, e eu vou fazer alguma coisa. Eu sei que por onde ele passa coisas acontecem. Eu não vou ficar no meio de uma multidão. Eu quero viver aquilo que tem para acontecer. Eu quero estar dentro daquilo que o Senhor está fazendo. E o texto diz que Jesus passou e olhou direto para ele, irmão. Jesus está passando com aquela multidão e olha assim para cima e diz: Zaqueu, hoje é você, cara, que vai pagar a janta. Eu vou para tua casa hoje. Hoje é aí, Zaqueu. E aquela multidão, irmão, começa, porque você conhece bem. Crente maduro precisa entender da gentalha que existe na vida, irmão. Sempre vai ter, irmão, desde aquela época, Zé Povinho é mato assim, ó. Tem um monte. E aí o povo começa o quê? Na casa do Zaqueu. Vai na casa dele. Logo dele, não gostei. Não gostei. Por que na casa dele? Não quero. Sabe, irmãos, aprenda que nem todo mundo está preparado para viver a sua vitória, irmão. Nem todo mundo está preparado para se alegrar com as suas conquistas. Nem todo mundo está disposto a ter uma empatia. Aquelas pessoas começaram a reclamar. Mas como eu sempre digo, irmão, não se mova pela opinião dos outros, não se mova pelas amizades, mas se mova pelo Senhor, irmão, pelo propósito do Senhor, irmão. Zaqueu sabia o que estava fazendo.
Zaqueu sabia, era um cara de poucos amigos, mas era um cara de convicção, era um cara de posicionamento, e foi o que Zaqueu fez. Ele decidiu se encontrar com o Senhor. Zaqueu, ele decidiu se encontrar com o Senhor. Apesar de tantas dificuldades, a partir daquele encontro ele decide também o quê? Obedecer. A partir daquele encontro ele obedece e diz: amém, vou descer da árvore, Jesus vai ir na minha casa, eu vou fazer o que Ele está dizendo. Será, irmão, que você é alguém que tem decidido coisas até de uma forma positiva, mas quando chega nessa fase 2 da obediência, a coisa está braba? Você é alguém para obedecer, você é alguém para viver aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor chama, é difícil. Você decide, mas decide as coisas tudo errado. Será que você só tem se interessado a obedecer o que você gosta? Somente aquilo que é confortável para você, somente aquilo que é gostoso para você? Reflita em seu coração, como está a sua obediência com o Senhor? Como está o seu posicionamento em relação à palavra de Deus? Como você enxerga a palavra de Deus? Porque vai ter hora que é de correr, irmão, mas tem hora que é de ficar parado. Obediência é saber, irmão, tem hora de fazer, mas tem hora de esperar. Tem hora que Deus está falando, tem hora que Ele está em silêncio, e silêncio não é não, é silêncio, é silêncio. Não é nem sim, nem não, mas é silêncio. Precisamos ser obedientes, irmãos. Zaqueu obedeceu. Zaqueu obedeceu e consequentemente, um homem decidido, um homem obediente a Jesus, o que aconteceu? Jesus entrou na casa dele. Jesus chegou na casa dele, o texto vai dizer que em certo momento Zaqueu ele se levanta da mesa durante ali o jantar e diz para Jesus: Jesus, tamanha é a sua generosidade de vir aqui na minha casa. Eu estou constrangido, Jesus, do Senhor estar na minha casa. A partir de um encontro como esse, eu não sou mais o mesmo Zaqueu, eu não sou mais o mesmo homem. Então agora, como prova da minha generosidade, Jesus, metade do que eu tenho eu quero repartir. Metade do que eu tenho, metade do que eu conquistei, 50% do que eu tenho, eu quero repartir. Porque tamanho, eu fui constrangido. Quem era eu para o Senhor vir na minha casa? E o Senhor me encontrou. E eu sou um cara que vivo tanto para mim. E hoje, o Senhor olhou para mim, eu entendo que eu tenho que olhar para pessoas também, cara. Eu entendo que eu preciso dar essas coisas, e isso é o Evangelho, irmão. Isso é uma mudança de comportamento, isso é uma mudança de rota. Um cara que teve um verdadeiro, uma mulher que teve um verdadeiro encontro com Jesus. Eu não vou lembrar de quem que é essa analogia, mas ela é semelhante a um homem, uma pessoa que bateu de frente, foi atropelado por uma carreta em alta velocidade. Como assim, pastor? O que acontece? É isso mesmo, irmão. É alguém irreconhecível, é alguém mudado, é alguém transformado. A pessoa que encontra o Senhor. Um cara antes que talvez era visto como alguém que explorava, hoje estava dizendo: eu dou metade do que eu tenho, e se por fato alguém eu atrasei o lado, 4 vezes mais eu vou restituir esse cara. É alguém irreconhecível. Essa atitude de Zaqueu mostra um verdadeiro fruto de arrependimento, uma verdadeira vontade de viver uma nova história, um novo começo, uma nova natureza com o Senhor. Essa atitude de Zaqueu não eram atos para honra ao mérito, não, irmão, esquece isso. Isso foi um sinal verdadeiro de um homem que foi transformado por dentro, um homem que foi encontrado pelo Senhor, um homem que não poderia viver mais da mesma forma. Essa atitude de Zaqueu, ela nos confronta demais, irmão, porque ela mostra que um verdadeiro seguidor de Cristo, um verdadeiro homem, uma mulher, não um evangélico que cola numa igreja de domingo, de quinta-feira, não, mas um verdadeiro cristão que foi encontrado, é alguém que está arrependido, que confessou os seus pecados, se afasta dele e agora se preocupa com um conserto, se preocupa com uma mudança. Zaqueu, ele continua dizendo: Jesus, se por algum acaso eu dei prejuízo para alguém, se eu extorqui alguém,
eu quero devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais a este que eu prejudiquei. O nome disso, base, é restituição. Restituição. E evangelho, irmão, é restituição. Talvez, se isso fosse falado em um outro contexto, talvez você jogaria a cadeira para o alto. Porque crente gosta de ouvir essa palavra, restituição. Quem não quer uma restituição daquilo que se perdeu? Uma restituição daquilo que foi roubado? Uma restituição daquilo que morreu pelo caminho? Mas essa noite o Senhor está dizendo para homens e mulheres: você está disposto a restituir aquilo que um dia você destruiu? Você está disposto a construir algo que um dia você quebrou? Você está disposto a se acertar com pessoas que um dia você feriu? Agora entrei na ferida, né, irmão? Será que vocês estão dispostos? Será que vocês estão dispostos a restituir aquilo que um dia foi destruído? O texto diz que Jesus, irmão, ouvindo isso que Zaqueu diz ali na mesa, eu imagino Jesus olhando ali para os discípulos e falando: mano, meu garoto, minha cria, Weslão, olha o que o cara falou. Você é louco, Zaqueu. Hoje entrou salvação na tua casa, cara. Você entendeu tudo, mano. Você entendeu tudo, Zaqueu. Você entendeu tudo. Tudo. Hoje entrou salvação. Hoje um perdido ele foi encontrado, porque a mentalidade dele mudou. O cara mudou da água para o vinho, irmão. E Jesus diz: e eu vim buscar os perdidos que querem ser encontrados. Eu vim buscar e salvar o perdido. E eu o encontrei. O texto termina dizendo, irmão, entende, igreja? Um perdido, quando ele é encontrado, é para ele ser agora um instrumento, para agora ser usado para encontrar pessoas, para encontrar outros perdidos que irão se achegar. Então Jesus, essa fala de Jesus, ela é demais, irmãos. Ela é demais nesse texto de Lucas 19, ela é demais. Hoje entrou salvação na tua casa, Zaqueu. Sabe, irmão, isso mexe comigo, irmão. Eu sinto Deus aqui, irmão. Declara na vida do seu irmão, fala para ele aí: hoje tem salvação para você, irmão. Não, mas fala com fé para ele: hoje tem novidade do Senhor para a tua casa. Hoje existe uma novidade para o seu ministério. Existe uma novidade, irmão. Sabe, enquanto você declara uma bênção na vida do seu irmão, isso mostra que você está preparado para Deus entregar a sua, irmão. Quando você consegue se alegrar, falando: cara, eu acredito que um novo tempo está chegando na sua vida, é porque eu já estou pronto para viver esse novo tempo na minha também, irmão. Muitas vezes nós temos vergonha de falar. Cara, eu torço por você, mano. Tamo junto. Cara, existe coisa nova chegando na tua casa. Weslão, existe coisa nova chegando para você. Neish, existe coisa nova chegando para você. Sabe, irmão, às vezes a gente fica constrangido com isso. Hoje é uma noite de encontro, irmão. Eu sinto que hoje é uma noite de encontro, irmão. Eu sinto uma noite de encontro. Existe uma nova história disponível para homens e mulheres aqui essa noite. Homens e mulheres que precisam ser encontrados, irmãos. Você crê nisso essa noite? Eu creio, irmãos. Eu creio em perdidos sendo encontrados, irmãos. Em pecadores voltando ao arrependimento. Em homens assumindo posições de decisão. Mulheres sendo mais decididas. Eu creio nisso em nome de Jesus, irmão. Eu creio nessa noite. Eu creio nessa noite que assim como um dia o Senhor falou para Zaqueu, eu creio que hoje Ele falará em corações. Hoje entrou uma salvação diferente, hoje entrou algo diferente no seu coração. Hoje não é mais algo só para te emocionar, hoje não é só mais algo para você sair daqui arrepiado, mas existe algo diferente gerando dentro de você, irmão. Glória a Deus, irmão, glória a Deus, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Zaqueu, ele teve uma decisão de se encontrar com o Senhor. Então ele precisou responder algo. Cada um de nós aqui existe uma resposta que precisamos dar. Algo que tinha no coração de Zaqueu, que eu sei que não é diferente do coração da igreja contemporânea, da igreja atual, da base. Mas assim como Zaqueu fez algo extravagante, um cara pequeno subiu numa árvore, às vezes o que está faltando fazermos, irmãos, é algo extravagante diante do Senhor.
algo extravagante do Senhor para que nós possamos ouvir. Hoje, um perdido foi encontrado. Hoje, entrou a salvação na sua casa. Hoje, aconteceu a restauração do seu casamento. Hoje, aconteceu a restauração dos seus relacionamentos. Hoje, houve a conversão dos seus filhos. Às vezes está faltando coisas extravagantes, irmãos. Zaqueu, ele deu passos de fé. Ele fez aquilo que precisava fazer, e a pergunta que eu faço para você já se colocar de pé é: que tipos de passos de fé você tem dado? Quais tipos de passos de fé você tem dado? Fique de pé, já vou concluir com você de pé. Porque muita gente não faz o mínimo, Wesley. Muita gente não faz o mínimo e espera o extraordinário do Senhor. Tem muita gente querendo viver um milagre, quer que Jesus venha, rasga os céus, entra na casa, mas não tem disposição para pagar um preço, para se comprometer muitas vezes e se sacrificar. Tem muita gente que quer que Deus rasgue os céus e desce, mas não tem coragem de viver uma vida segundo a verdade do Senhor. Somos um povo que muitas vezes queremos terceirizar as coisas, e Zaqueu foi um homem que entendeu a mensagem. Qual mensagem, pastor? Um homem encontrado, uma mulher encontrada pelo Senhor, não serve a dois senhores. Não serve a dois senhores. Como assim, pastor? Zaqueu não era um rachado não, tá, irmão? Zaqueu não foi para encontrar Jesus porque ele estava na pindaíba, estava com tudo devendo, no veneno, não, irmão. Zaqueu era um cara, irmão, que ele não negociou. Não interessava quem ele era, não interessava o recurso que ele tinha, não interessava a posição que ele tinha, não interessava as posses que ele tinha. Ele entendeu que pelo simples fato do Senhor estar passando, ele não poderia estar de fora, ele não poderia passar a quem, ele não poderia, não, eu sou o cara da estica, não, se eu precisar eu subo numa árvore. Um publicano, um chefe, eu subo numa árvore. Esse é o evangelho de Cristo, irmãos. Um evangelho que rompe paradigmas, um evangelho que rompe fronteiras, irmãos. No evangelho, quanto maior você quer ser, mais servo você é. Então Zaqueu é um cara que ele diz, para ele ter escutado isso do Senhor, hoje entrou salvação na tua casa, é porque Zaqueu entendeu. Aquilo que eu tenho não é para mim, aquilo que eu tenho eu preciso entregar para pessoas, aquilo que eu tenho eu preciso derramar em pessoas, aquelas pessoas que eu dei mancada, que eu vacilei um dia, hoje eu preciso ir lá e restituir isso. Não posso deixar a ponta solta, não posso ficar com o rabo preso, eu preciso ser alguém resolvido. Essa mensagem entrou no meu coração e eu vim declarar essa noite, base. Existe uma novidade do Senhor chegando, irmão. Da mesma forma que Zaqueu escutou do Senhor, existem coisas novas sendo geradas em nosso meio. Eu creio, irmão, em milagres começando a pipocar aqui em nosso meio. Às vezes você pode falar, pastor, mas está doendo. Pastor, está doendo muito, irmão. São dores de parto, porque tem algo nascendo, irmão. Tem algo nascendo em nosso meio. Existe uma novidade, que nós possamos a partir de hoje tomar decisões, irmãos, acreditar, ter a decisão certa e coragem, atitude, base, porque essa noite o Senhor está encontrando perdidos. Essa noite o Senhor está encontrando perdidos e está trazendo pecadores ao arrependimento. Eu creio na salvação entrando essa noite, irmão. Eu creio em salvação de Deus neste lugar. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia!